Primeira carta de João, capítulo 5, ou primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira de João, capítulo 5, versículo 14. A epígrafe diz a eficácia da oração. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha mais uma vez. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós estamos todo esse período dessa campanha falando sobre oração, tanto no mês passado como nesse mês. E esse mês o pastor me convidou, ele disse que o tema seria sobre a resposta de oração. E ele me deu como base esse texto aqui que trata a nós sobre a eficácia da oração. E falar de oração para nós é algo muito... Era para ser, na verdade, algo muito normal nas igrejas. Infelizmente, é um tema que tem ficado meio que extinto, porque a gente parece que perdeu o tempo de oração que a gente deveria ter. Às vezes a gente coloca a oração no início do culto e parece que essa oração, em alguns lugares que a gente vai, é só para esperar que o povo chegue na igreja. Enquanto o povo não chega, a gente vai orando, até que o povo chega. E quando o povo chega, a gente começa o culto. Então a gente muda meio o propósito da oração, porque a oração deveria e deve ser, de fato, uma regra de fé da nossa vida cristã. A gente sabe que todos os personagens da Bíblia oravam, e o sucesso que eles tiveram na vida, mesmo assim, eles continuaram orando. A gente vê Moisés, um legislador, um homem que igual a ele não houve. Moisés era alguém de uma espiritualidade que a gente fica embabacado quando lê a Bíblia. E a gente vê Moisés que por ele Deus fazia grandes sinais, libertou o povo de Israel do Egito, fazia coisas que a gente não consegue nem imaginar. E mesmo assim, a gente vê em diversas vezes Moisés tirando um tempo, se retirando da multidão, se retirando do povo para poder ir orar. Mesmo Moisés sendo esse tão grande homem, ainda assim ele orava. E talvez seja por isso que ele era esse tão grande homem. Por que ele orava? Porque a oração nos faz alcançar lugares maiores, não é verdade? Então a gente entende que Moisés orava. A gente vê Elias, que é conhecido por nós como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem que com uma palavra fazia parar de chover, com uma palavra fazia cair fogo do céu. E a gente vê esse Elias, um homem tão poderoso, mesmo assim, recorrendo à oração. Nos momentos que ele tinha de aflição, no momento que ele tinha de luta, ainda assim a gente vê Elias sempre indo para um período de oração. A gente consegue também ver Davi. Davi é talvez o maior rei que Israel já teve. Davi é até hoje alguém muito famoso em Israel, proclamado em Israel, e a gente sabe que Davi era um rei e de guerra Davi entendia.
Davi era alguém que, em toda a guerra que entrava para ser vencedor. Mas se você ler a história de Davi, você vai perceber que antes de entrar em qualquer guerra, ele se retirava para orar e perguntava a Deus se poderia ir àquela peleja. Então, a gente vê alguém que é um rei, que logicamente não há ninguém acima dele. E mesmo assim, esse alguém que é Davi se ajoelha e ora a Deus. Quando ele peca contra Deus, o texto vai dizer que Natã, o profeta, vai a ele, traz uma palavra de repreensão, e a primeira coisa que Davi faz é orar a Deus. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Eu perco coroa, eu perco trono, eu perco reinado, mas a minha oração não é por causa de coroa, nem de trono e de reinado. A minha oração é para que eu não perca a tua presença. Então Davi entendia que ele também precisava orar. A gente vê na Bíblia talvez um grande exemplo de oração, que talvez seja um dos maiores da Bíblia, é Daniel. Daniel é um homem que vive a oração sempre, ele está ali sempre orando. O texto vai dizer que ele tem 3 períodos do dia para orar. Ele ora 3 vezes ao dia, mesmo numa Babilônia em que se adoram outros deuses, em que a oração é para outra divindade. Ainda assim, Daniel, ele tinha um costume de entrar no seu quarto, abrir as janelas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel orava tanto que essa oração incomoda os babilônicos, a ponto deles armarem um plano para Daniel e dizer: se tu orar, tu vai morrer. E Daniel mesmo assim ora. Por quê? Porque o plano dos babilônicos era: se Daniel orasse, Daniel iria morrer. Só que Daniel entendeu: se eu não orar, eu já estou morto. Então eu preciso orar. Então, mesmo debaixo daquela ameaça, Daniel continuava orando. E o Deus a quem Daniel orava, enquanto ele estava dentro do quarto fala de mordomia, quarto fala de aconchego, quarto fala de acalento. Daniel estava dentro do próprio quarto orando. E o Deus a quem Daniel ora dentro do quarto é o mesmo Deus que acompanha Daniel quando ele vai para dentro da cova. Porque Deus sabe quem é o Daniel que está na cova. É o mesmo Daniel que orava quando estava no quarto, e agora Deus acompanha Daniel para dentro da cova. Porque Deus não deixa os seus desamparados. E na Bíblia a gente vê diversos outros exemplos. Para as irmãs aqui, a gente lembra de Ana, uma mulher de oração, uma mulher que, mesmo sem ter filhos, o texto vai dizer que todo ano ela ia ao templo e orava a Deus, e ali Ana se derramava no altar. E o texto vai dizer que por causa da oração de Ana, Deus a ouviu. E a oração de Ana não foi solução só para a vida dela. A oração de Ana foi um resultado de Samuel, que foi resultado não só para Ana, mas para toda a nação de Israel. Samuel foi um sacerdote, um juiz e um profeta. E a gente consegue ver vários outros. A gente vê Pedro orando sempre que tinha um tempo disponível. A gente vê Paulo orando sempre que estava podendo orar. Era muito difícil a vida dele, mas ainda assim a gente vê ele se retirando para orar. E talvez o maior exemplo de todos é o próprio Jesus, que, sendo Deus, era Deus, e mesmo sendo Deus, se retirava para orar. Jesus nunca pediu aos discípulos ajuda para fazer milagre. Ele nunca pediu aos discípulos ajuda para expulsar demônios. A única ajuda que Jesus pediu aos discípulos foi quando ele estava se retirando para orar. Ele disse: me acompanhem para o período de oração. Eu preciso que vocês estejam comigo no meu período de oração. Então o próprio Jesus orava. Foi na oração no Getsêmani que o corpo dele transpirava sangue, porque ele sentia a agonia da cruz. E ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Mas ele continua dizendo: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
porque isso é oração. A oração não é Deus realizar a minha vontade. Às vezes a gente vem ao culto e a gente ora para que Deus realize a minha vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo, Deus faz por mim. Só que a gente precisa entender que Deus nunca fará nada que não seja para glorificar o nome dEle na nossa vida. Então não é a minha vontade, é segundo a vontade dEle. Que a minha vontade seja subordinada à vontade dEle. Isso de fato é oração. Então, oração não é quando Deus faz a minha vontade. Oração é quando eu me encaixo na vontade de Deus. E a vontade dEle é a minha vontade. A minha vontade é a vontade dEle. Isso de fato é o que é o resultado da oração. E pensando sobre isso, pedindo a Deus hoje uma palavra, Deus me fazia enxergar nesse tema 3 verdades bíblicas sobre a oração. 3 verdades bíblicas sobre a oração. Primeira verdade que eu encontrei foi em Atos capítulo 12. Em Atos 12, a gente consegue enxergar ali o período em que a igreja está crescendo, Jesus já havia sido subido, o Espírito Santo já havia descido, e a igreja está avançando de uma forma extraordinária, está crescendo de verdade. Só que o texto vai dizer que com o crescimento vem a perseguição. Aí Herodes vai matar Tiago, que é um dos líderes da igreja. Matando Tiago, agora ele decide prender Pedro para também matar Pedro. A Bíblia diz que Pedro está preso numa situação de ameaça de morte. 16 soldados estão guardando Pedro, para que ele seja morto no dia seguinte, após a Páscoa. E o texto vai dizer que a igreja está dentro de uma casa em constante oração para que Deus liberte a vida de Pedro. Deus permitiu que Herodes matasse Tiago, só que a igreja poderia talvez entrar em luto pelo Tiago que morreu. Só que a igreja sabe, se ela ficar em luto pelo Tiago que morreu, o Pedro também pode morrer. Então a igreja não entra em luto por Tiago. A igreja entra em oração por Pedro. A igreja entende, Tiago morreu, Deus permitiu. Só que não há tempo para a gente ficar em luto. Existem coisas que às vezes a gente quer ficar em luto, mas Deus não permite que a gente fique em luto, a gente tem que continuar. Você lembra quando Moisés morre? Josué está debaixo de uma árvore chorando porque Moisés morreu. Aí Deus chega e Josué fala: Josué, por que você está triste? Aí ele fala: Moisés morreu, é o maior de todos. Deus fala: Josué, Moisés morreu, mas do mesmo jeito que eu fui com ele, eu serei com você. Levanta, porque o povo está vivo e existe uma promessa a ser concretizada. Então, o que acontece aqui é que a igreja não entra em luto, a igreja entra em oração. Isso aqui é demais, irmão, porque a primeira verdade que eu encontro aqui é que eu oro quando não posso agir. Isso aqui, guarda isso aqui. Eu oro quando não posso agir. Isso é Atos 12. Porque a gente criou, com certeza, tá brabo aí, hein? A gente criou uma ideia, e eu já ouvi isso muitas vezes quando eu cresci na igreja, na minha escola dominical lá, que a gente criou uma ideia de que oração é orar e agir. Aí você tem que orar, mas você também tem que agir, porque não adianta só orar se não puder agir. A gente cria a ideia de que, não, tem que orar, mas tem que agir. Tem que orar, mas tem que agir. Eu já vi até aqueles gráficozinhos que os professores faziam de orar mais ação, aí falava oração, é orar mais ação. Só que na verdade, depois que eu fui crescendo e estudando um pouco, isso não é nem Bíblia, isso é língua portuguesa. Eu vi que não tem nada a ver orar mais ação com oração. Na verdade é o contrário. Oração é ação mais orar, e não orar mais ação. O que significa isso? Oração não é orar e agir. Oração é ação de orar.
que significa, se eu não posso agir, eu não ajo, porque se eu pudesse agir, eu agiria. Já que não posso agir, eu oro, porque se eu não posso agir, existe alguém que pode. Se eu não posso fazer, aleluia, existe alguém que faz. Se eu não posso ir, existe alguém que vai. A oração é quando a situação me paralisa, a situação me bloqueia, e eu, bloqueado, todo mundo fala, vai parar, vai parar, vai parar. Em vez de me paralisar, eu oro, porque aquilo que me para, não para o Deus que me ouve. Você pode olhar para alguém e dizer, diga, aquilo que te para, não para o Deus que te ouve. Aquilo que te para, não para o Senhor. Existem tempestades, ó glória, existem tempestades que param o nosso barco. Existem ventos que são tão contrários que param, não tem remo que aguente. Não tem 12 discípulos dentro do barco que consiga sair do lugar. Está todo mundo paralisado. Mas o texto vai dizer que eles estão paralisados. Na mesma situação, está Jesus vindo, andando por cima das águas. Porque aquilo que te para, não para o Deus que você serve. Aquilo que me para, não para Ele. Oh, glória a Jesus. Então, isso aqui é a primeira verdade. Existem situações que chegam para paralisar a gente. E de verdade, se a gente não tiver a confiança em Deus, a gente fica paralisado. Essa é a diferença, a Bíblia diz de outra vez. Vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Do ímpio e do justo. Porque a situação que vem para mim é a mesma situação que vem para o ímpio. O vento que chega para nós crentes é o mesmo vento que chega para quem não é crente. O Jesus vai dizer que são duas casas, são dois homens, são dois terrenos. O prudente, o imprudente. O homem fiel e o homem infiel. A casa da rocha e a casa da areia. Jesus diz, o crente e o descrente, é tudo igual. Até então é tudo igual. E Jesus diz, crente e descrente, a casa da rocha, a casa da areia. A situação está normal. E Jesus diz assim, e de repente veio um vento. É crente e descrente. É ímpio e é servo de Deus. É prudente e é imprudente. São duas realidades. Aí Jesus diz, e veio um vento e soprou sobre as duas casas. O mesmo vento que chega para a casa de quem ora é o mesmo vento que chega para a casa de quem não ora. A luta que chega para a casa de quem se prepara é a luta que chega para a casa de quem não se prepara. O vento é o mesmo. Então, o que muda não é o vento. E o que muda? O que muda é a minha vida de oração. Se eu tenho intimidade com Ele, o vento chega, mas no final eu continuo de pé para a glória do nome do Senhor. Glória, olha para alguém e diga, esse vento não vai te parar. E muito menos te derrubar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Então aqui, essa é a realidade. Existem situações que chegam para nos parar, mas aquilo que nos para, não para o Deus que nos ouve. E o texto de João, ele é muito claro, e aqui eu entro na segunda verdade. O texto de João, ele é muito claro. Olha o que João diz. E esta é a confiança que temos nele. 2 pontos. Aí João vai falar, que confiança que temos nele? Ele vai dizer, aqui ele nos ouve. É só isso. Então João está dizendo, a minha única confiança na oração é essa. Qual? Ele me ouve. João não está dizendo, ele me responde. João não está dizendo, ele me atende. João não está dizendo, ele desce aqui com poder. Não, ele está dizendo, eu só sei que ele me ouve. Glória a Jesus. Então, aqui está a segunda verdade sobre oração. A única certeza da oração é que Ele me ouve. Porque, irmão, oração não é sobre ser visto. Oração é sobre ser ouvido. Oração não é sobre ser visto. Oração é sobre ser ouvido. Jesus em Mateus 6, ele vai dar uma aula de oração para os hipócritas fariseus. Que a Bíblia vai dizer que Jesus fala para eles, vocês sobem nos telhados e oram.
vocês vão para as praças e gritam orando a Deus. Aí Jesus fala, vocês já receberam o seu galardão. Por quê? Porque você está fazendo para ser visto. Glória a Deus. Você está fazendo para todo mundo dizer, nossa, como ora. Você quando jejua, você bagunça o rosto, Jesus fala, e todo mundo sabe que você está orando e jejuando. Aí Jesus, mas vocês, ele ora para os 12, diz, mas vocês, quando forem orar, glória a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Pai que te vê e te ouve em secreto, te recompensará. Então o que Jesus está dando a certeza aqui, que oração não é ser visto, oração é ser ouvido. Então o que Jesus está me dizendo aqui é que a audição de Deus vai além da visão dos homens. Você pode dizer, a audição de Deus vai além da visão dos homens. Aonde o homem acha que pode ver, Deus vai além. Oh, glória a Deus. Porque tem muita gente fazendo para ser visto, e Deus dizendo, eu não quero nada para ser visto. Culto nunca foi para ser visto. Culto sempre foi para ser vivido e para ser ouvido. É por isso que a Bíblia diz que o sacerdote tinha que entrar com uma corda e um montão de fumaça. Porque quando a fumaça fazia ele não ser visto, o texto vai dizer que o Espírito Santo se manifestava. Porque vida cristã não é ser visto, vida cristã é ser ouvido. Então, isso aqui é eu saber que a audição dele vai aonde ninguém me vê. Talvez você está passando por uma situação aqui que ninguém vê. Você passa por algo que ninguém sabe. E você diz, mas ninguém vê. Mas ninguém vê. Mas ninguém vê. Eu posso não ver, mas Deus te ouve. Glória a Jesus. Eu posso não saber, mas existe alguém que sabe. Ele está só esperando você falar alguma coisa, porque Jeremias 33:3 diz, clama a mim, porque eu vou te responder e vou te anunciar coisas firmes e grandes que você não sabe. Você lembra de Jonas, irmão? Jonas está no fundo do mar, dentro de um peixe. Glória a Deus. Tem ninguém ali. Você imagina esse ambiente no fundo do mar, dentro de um peixe. Você imagina o ambiente que Jonas está. Deve ser Jonas, o próprio Jonas diz, clamei do inferno. Está lá na oração de Jonas. Clamei do inferno. Ele está no inferno, do inferno, clamando. Só que o texto não termina clamei do inferno. O texto diz, clamei do inferno e ele ouviu a minha voz. Glória a Jesus. Ninguém, Jonas poderia gritar para quem quisesse socorro. Ninguém ia ajudar ele. Só os 5 bilionários lá, talvez, que ia tentar, não ia chegar. Ninguém ia ajudar Jonas. Mas mesmo onde ninguém, isso aqui é demais. Mesmo onde ninguém poderia ir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém poderia tirar Jonas daquela situação. Ninguém poderia tirar Jonas daquela situação. Aí o que Jonas faz? Não posso fazer nada. Se não posso fazer nada, não vou me paralisar. Eu vou orar. E o texto vai dizer que enquanto Jonas ora, Deus dá ordem ao peixe. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. A tua oração, assim do Senhor, a tua oração vai te levar de volta para o lugar que Deus te quer. Oh, glória. O texto vai dizer que Jonas ora, Deus ouve a oração, manda no peixe. Não fala nada com Jonas. Não fala, Jonas, estou enviando socorro. Não. Deus só fala para o peixe, não fala para o Jonas. Peixe, vomita ele lá onde eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é demais, irmão. Glória a Deus. Então, a segunda verdade é que o caminho é que a audição de Deus vai além da visão dos homens. Então, aonde ninguém enxergou, Deus ouviu Jonas. E o Deus que ouviu Jonas trabalhou para que Jonas chegasse onde Deus queria que ele chegasse. E a terceira aqui, e eu termino. Deus me ouvir. Deus me ouvir. Para mim,
já é suficiente. O texto de 1 João diz assim, ó: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O que o pastor João está dizendo aqui? Está dizendo que eu orei e Deus me ouviu. E para mim já é suficiente. Então o que João está dizendo aqui é que ser ouvido por Deus já é mais do que suficiente para quem ora a Deus. Você tem que entender, irmão, isso aqui para nós é algo que às vezes a gente vem ao culto e a gente só ora. Só que não é porque eu estou orando hoje que Deus fará hoje. Não é isso. Eu estou orando e às vezes Deus não quer fazer aquilo que eu orei na hora que eu quero. Você lembra do que eu falei? É segundo a sua vontade. Só que quando eu oro, eu estou tão tranquilo, é uma paz tão intensa. O próprio Jesus diz para a gente não fazer vãs as nossas orações. O que é fazer vã a nossa oração? Ele diz mais abaixo, é aquela oração repetitiva, é de você ficar toda hora. Você tem que entender que ser repetitivo é uma coisa. Jesus fala sobre repetição. Só que Jesus, ele fala sobre repetição naquela parábola do juiz iníquo. Ele fala, uma mulher vai importunar o juiz, ele fala, não vou fazer. Ela volta no outro dia, vai fazer. E ele não vou. Ela bate na porta, vai fazer. Uma hora, de tanto ela insistir, ele fala, vou fazer. Você tem que entender que ser repetitivo é diferente de ser insistente. Ser repetitivo aqui é todo dia ficar enchendo a paciência dizendo, eu quero. E a gente não muda. E a gente não muda o jeito. O que o texto está dizendo para nós é que quando eu sei que Ele me ouve, a minha tranquilidade é tanta nele, a minha paz é tanta, que eu já orei. Se eu já orei, eu já entreguei na mão de Deus. Então eu estou em paz. Você lembra de Ana, irmão? Eu vou dar um último exemplo de Ana. Ela vai para o culto, não tem filho, ela é estéril. Ela vai para o culto, dobra o joelho, e o texto vai dizer que ela pede a Deus um filho. Ela pede a Deus um filho. Eli está olhando e está dizendo, essa mulher está bêbada, fala, mas não ouço nada. Que oração é essa? Não entendo. Aí ele fala, mulher, aparta de ti o vinho. Ela fala assim, não estou bêbada. Eu estou orando insistentemente ao nome do Senhor. Ele conhece o que eu estou pedindo. Aí ele fala assim para ela, então vai para a tua casa, porque o Senhor já te ouviu. Ele só falou isso. Ele falou, vai para a tua casa porque Ele te ouviu. Sabe o que a Bíblia diz? E quando ela foi, está escrito, o semblante dela já não era mais o mesmo. Irmão, ela já voltou grávida? Não. Ela já estava com um filho esperando na barriga? Não. Ela só foi para o culto, orou. Aí no culto ela orou e alguém falou, Deus te ouviu. Aleluia. Glória a Deus. Quem me ouviu? Deus. Quando ela entendeu que Deus ouviu, mesmo sem que Deus fizesse o que Ele ouviu, ela pediu. Ela está dizendo, já vou mudar. Vou voltar chorando, mas não vou voltar triste, eu vou voltar diferente, porque se Deus me ouviu, eu tenho certeza que eu vou chegar em casa e alguma coisa será transformada. Às vezes a gente quer que a mudança venha conforme Deus faça. Faz que eu mudo, e Deus, não, muda que eu faço. A gente, não, faz que eu vou mudar, e não, muda que eu vou fazer. E a gente está tentando brigar de queda de braço com Deus. Não, se Deus fizer, eu mudo. Não, Deus, não, se tu mudar, eu faço. Quem é que vai ganhar, irmão? Glória a Deus. Quem é que vai vencer essa queda de braço? Só para te dar uma noção, Ele nunca perdeu nada, não vai ser para você que Ele vai perder. Glória a Jesus. Então, ou a gente se enquadra no que Ele quer, ou a gente não consegue. Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso. É Ana entendendo, eu vou mudar primeiro e Deus fará depois. Então a nossa certeza hoje é que Ele nos ouve. Leandro, e aí? Você vai voltar para casa já diferente. Você vai voltar para casa já com um semblante mudado.
Mas, Leandro, eu vou chegar lá em casa e ainda não aconteceu. Não aconteceu, mas ele já te ouviu. Não aconteceu, mas ele já sabe o que está acontecendo. Oh, glória a Deus. Jesus disse, irmão, que a gente sendo mal, Jesus disse, vocês são maus. E vocês, mesmo sendo maus, quando o seu filho pede uma coisa, você dá uma coisa boa para ele. Ele fala assim, ninguém, por pior pai que seja, que o filho vai pedir um pão e esse pai vai dar uma serpente. Ninguém vai fazer isso. Ele fala, vocês sendo maus, dão coisas boas aos seus filhos. Imagina o Pai que é Deus, que é bom. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Se a gente, irmão, é a mesma coisa que um filho teu pedir alguma coisa para você e você não ter aquilo ali naquele momento. Você não tem aquilo ali naquele momento. Mas você se planeja para numa determinada data você fala, não, eu vou fazer questão de dar. Você não dá na hora porque você não tem para dar na hora. Aí você se planeja para dar. Quando você pede algo a Deus, Deus não dá na hora porque Ele não tem. Porque Deus tem. Não é porque Ele não tem. É porque talvez a gente ainda não esteja preparado para receber. Então Deus primeiro, em vez de se programar, Ele manda a gente se programar. Não, se programa para receber. Já está aqui. Glória a Deus. Ó, Ana, Senhor, me dá Samuel, me dá Samuel, me dá Samuel. E Deus, Ana, Samuel já está aqui. Só estou esperando você parar de brigar com Penina e entender que Samuel não é para afrontar Penina, Samuel é para salvar o reino. Então, quando você entender que não é para mim, se tu me der, é teu. Glória a Deus. Se tu me der, eu entrego na tua casa. Aí sim eu entrego o que você quer. Porque eu repito o que eu disse no início. Deus nunca dará nada para nós que não seja para glorificar o nome dele na nossa vida. E isso é oração. Seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Talvez a gente entrou nesse culto aqui. E quem é que não gosta de alguém que faça nossas vontades, né, irmão? Deve ser muito bom. Tá com alguém que faz a tua vontade todo dia, toda hora. Quero, toma. Me leva, levo. Compra, compro. Oh. Deve ser bom, não deve? Imagina ser casada com um marido que tudo que você pedir, amor, eu quero um pizza. Toma, meu amor. Amor, eu quero aquela bolsa. Toma, deve ser maravilhoso. Minha esposa não terá nunca. Não terá. Orou pouco. Mas Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. Deus está dizendo, você quer? Mas não é porque você quer que tem, eu vou te dar a hora que você quer. Deus tem para dar o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer que a gente tenha. Então não é seja feita a minha vontade. É seja feita a tua vontade, Senhor. Porque a gente é muito, eu terminei, a gente é muito aqui, né, irmãos? A gente é muito limitado. A gente olha aqui e fala, não, Deus, eu quero isso aqui. E a gente está olhando isso aqui. Só que Deus vai além, Deus vê lá na frente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha para alguém e diga, o que Deus tem para você. Está fraco, diga, o que Deus tem para você é melhor do que o que você quer para você. Então não é a minha vontade, é a vontade dele. Glória a Deus. Fiquem em pé comigo, por favor, irmãos.